2025 já está indo embora, né, gente? Meu Deus do céu, como passou rápido esse ano. Poxa vida, né, Luiz? Passando rápido, né? As Né? coisas estão passando muito rápidas, É né? verdade. Daqui a Eu acho que pouquinho. e antigamente, né, Jairo, É, a gente achava que o tempo passava mais devagar, né? é. Ou seja, quando a gente, aqui na região norte principalmente, Aham. né? Era tudo muito difícil, né? Então era carta, a comunicação, não tinha televisão, era só rádio, As né? coisas vão evoluindo, É, né? A e gente tem a aí, impressão que passa rápido. porque a vida cotidiana ela começa a ser mais rápida, né? Então você nem vê o tempo passar, né? Mas o Rapaz, tempo, em tese, não existe, é né? verdade. O tempo não existe, cientificamente o tempo não existe, É né? É relativo, relativo, é. dizia o grande. Ai, me fugiu o nome dele, o físico Quem famoso. faz o tempo somos nós, que os homens é que fizeram o calendário das É, horas, dos dias, né? verdade, verdade. Albert Einstein dizia isso. Enfim. 1 hora e 2 minutos. Olha, a gente começa falando, né, sobre o pedido de impeachment, um pedido de impeachment. O governador em exercício do Tocantins, Laurias Moreira, virou alvo de um pedido de impeachment apresentado nessa terça-feira na Assembleia Legislativa. Que história é essa, Luiz? Pois é, Jair, já tem, é o sexto pedido de impeachment que tem na Assembleia. 5 contra Vanderlei e agora esse aí contra o Laurez, né, protocolado aí por um advogado de Araguaína, né? Ah, É um pedido cabuloso, viu, Jair? Cabuloso, porque ele não tem base alguma nesse pedido de impeachment, né? E olha que ele gastou 212 páginas, né, da petição para escrever um monte de bobagens lá, né? Por que eu digo bobagens? Porque ele escreveu coisas que nem um acadêmico de direito, o mais preguiçoso, né? O mais esculhambado, teria capacidade de propor, né? Por exemplo, uma das questões que ele aponta para o impeachment de Laurez é a questão da nomeação do filho de Laurez, nomeou o filho, né? Então ele diz que é nepotismo. Ora, o Jairo, há muito tempo o STF, o Supremo Tribunal Federal, pacificou essa questão, né? Como eu disse, qualquer acadêmico de direito aí, o mais esculhambado, sabe que cargo político não se enquadra nas condições de nepotismo, né? Vamos lembrar que Moisés Avelino Moisés Avelino em 91, né? Nomeou a esposa e o filho secretários, Igor Avelino e Dona Virgínia. O Siqueira nomeou Thelma Siqueira Campos, Eduardo Siqueira Campos, né? O Marcelo Miranda nomeou a Dona Dulce Miranda, o Brito Miranda, né? O Sandoval nomeou o Cacá, o cunhado, né? O Carles nomeou o sobrinho, né? Quem mais? O Vanderlei nomeou a esposa e a irmã secretária, né? Então, assim, é cabulosa essa petição, ou seja, na questão do nepotismo, né? Então, a outra questão que ela aponta é as demissões dos comissionados, né? O Laurez começou a querer enxugar a administração dos comissionados. Ora, o governador, repito, qualquer acadêmico de direito, o mais esculhambado, o mais vagabundo possível, sabe que, pela Constituição, o gestor, o governador, especialmente, tem aquela condição de demitir e contratar. São aquelas demissões e contratações ad nutum, ou seja, contrata e demite a hora que ele bem entender. É a questão dos comissionados e contratados. Ou seja, a decisão é uma competência exclusiva do gestor demitir e contratar comissionados. Isso não tem erro algum, não tem ilegalidade alguma nesse aspecto. Isso é pacífico, está na lei. Então, são esses os principais pontos que o advogado coloca. Outra coisa, ele coloca que o decreto emergencial na saúde. Ora, é muito claro, os números são muito claros do caos na saúde pública. Não é eu que estou falando, é a população que está lá não sendo atendida nos hospitais, tendo problemas de atendimento. O Ministério Público está aí todo dia com a ação contra o governo. Só para você ter ideia, na saúde, no próximo ano já tem 200 milhões previstos para pagar demandas judiciais, ou seja, que o governo já está esperando, porque é o que está acontecendo. Ou seja, há hoje no Tocantins a judicialização da saúde. O cidadão, grosso modo, para ter o atendimento, para ter uma ambulância, para ir para fora, ele tem que entrar na justiça, o Ministério Público entrar na justiça, ou a Defensoria entrar na justiça para que o governo atenda. E isso, o Laurez pegou essa coisa. Então, ele fez um decreto de emergência para poder entrar dentro da saúde e
sanear essas questões. E isso o advogado coloca na petição, que é uma das situações que possibilitariam, que exigiriam o afastamento do governador. Ou seja, há 5 pedidos na Assembleia de impeachment de Wanderlei Barbosa, que criou toda essa situação, e o advogado quer agora o impeachment de Laurez, que a gente agora entende, é dado a gente raciocinar, que ele não quer que se resolva a situação. Então, assim, é um pedido, como diz, cabuloso, né? Que antigamente, aqui na região norte do Tocantins, a gente falava desse tipo de coisa, a gente mandava o cara colocar uma cabaça na cabeça, uma melancia e subir num poste de perna para cima, né? Então, porque essa é a única situação que se pode enquadrar um negócio desse. Em tese, em suma, é um oportunismo político descarado do profissional para aparecer, e aí, em tese, né, ter divulgação, e aí, evidentemente, que ele vai ser visto por potenciais clientes futuros, né? Agora, juridicamente, a peça não tem sentido algum, e politicamente o próprio advogado disse que ele não tem interesse político, o interesse dele é a peça cabulosa que protocolou, que ali não é exemplo para advogado nenhum. Eu acho que se um potencial cliente olhar essa peça e analisar diante dos fatos, vai ficar distante dele, querer ficar distância dele, né? Verdade. Muito bem. Vamos falar sobre outro assunto agora, diretamente de Brasília, isso é a nível nacional, porque hoje, porque o Supremo Tribunal Federal inicia hoje o julgamento de 10 réus do chamado Núcleo 3, formado por 9 militares de alta patente e um agente da Polícia Federal. Segundo as investigações, o grupo é acusado de planejar ações táticas para impedir a posse do então presidente eleito, presidente Lula. A gente vai até Brasília com a Débora Arruda, que explica detalhes dessa etapa desse julgamento. Débora, o que você tem de informações sobre mais essa etapa desse julgamento que a gente tem visto aí, que tem mobilizado, né, as redes sociais, né, os dois lados que defendem, os lados também que acusam, né, e realmente é uma grande polêmica em torno desse assunto. É com você. Oi, Jairo, realmente tem polêmica envolvendo aí toda essa investigação da tentativa de golpe de Estado, né? Inevitável. Mas o que acontece? Hoje começou pela manhã o julgamento desse Núcleo 3, como você disse, é composto por 10 réus ali, sendo a sua maioria 9 deles por oficiais militares e um deles é um agente da Polícia Federal. Esse julgamento ele começou com a leitura do relatório apresentado pelo ministro Alexandre de Moraes. Foi bem mais rápido do que o esperado, ele demorou cerca de 1h30 e aí na sequência o Procurador-Geral da República já começou ali a sua sustentação oral, como fazendo parte ali da acusação, trazendo os pontos da denúncia, e ele também finalizou esse processo no período da manhã, da sessão que estava marcada para esta manhã. O julgamento vai ser retomado agora pela tarde na primeira turma do STF, da Suprema Corte, já com as sustentações dos réus, das defesas dos réus que compõem este núcleo. Esses oficiais militares, eles têm formação especial, por isso são chamados de kids pretos. E aí, o julgamento ali, a Procuradoria-Geral da República, ela apresentou informações falando que um grupo de kids pretos teria se reunido em um salão de festas, em um prédio aqui de Brasília, no dia 28 de novembro de 2022, para orquestrar, armar ali algumas estratégias para convencer autoridades militares a participarem dessa tentativa de golpe de Estado. O procurador Paulo Gonet definiu esse grupo como sendo o que traz ações mais graves, mais violentas ali, porque justamente eles trouxeram esse plano de assassinar autoridades, sendo elas o ministro Alexandre de Moraes, o presidente Lula, que havia sido eleito, e o vice-presidente Geraldo Alckmin. Eles trouxeram, inclusive, detalhes ali de como seria esses assassinatos, envenenamento, enfim, uso de bombas, tudo isso foi descrito durante esses processos, nos autos do processo. Lembrando que na semana que vem a gente também tem 2 sessões marcadas, no dia 18 e 19, e é ali que deve ocorrer o começo do registro dos votos dos ministros dessa primeira turma do STF, que até o momento a gente tem apenas 4 ministros, que são Carmen Lúcia, Flávio Dino, Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin. Ainda falta um ministro para compor essa turma, que será definido aí pelo presidente Lula
muito possivelmente quando ele voltar da COP30. Agora, só para finalizar, eu vou relembrar aqui que até o momento, a gente já tem 15 réus condenados pela tentativa de golpe de Estado, são dos núcleos 1 e 4, sendo ali o núcleo 1 composto pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Viu, Jairo? Eu volto com você. Obrigado, Débora. Bom trabalho para você aí em Brasília. Tá vendo aí, Luiz? Mais uma etapa, né, desses julgamentos, Jairo, né? Esse processo ele tem que terminar esse ano, né? Para o Brasil andar para frente, né? Ou seja, resolver essa questão, né, que realmente houve uma tentativa de golpe de Estado. Essa turma que está sendo julgada é a turma mais perigosa, porque essa turma aí arquitetou o assassinato do presidente da República eleito, o assassinato do ministro do Supremo e ministro do TSE, Alexandre de Moraes, né, e do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin. Então, é uma situação gravíssima porque passou o Brasil e ela deve ser tratada da forma que é, uma situação muito séria, que a justiça tem que realmente condenar essas pessoas, mandar para a prisão, para que eles reflitam, né, sobre essa questão de democracia e ditadura no Brasil, e até, no caso específico, crime de natureza privada, ou seja, matar alguém, né, para não assumir um cargo de presidente da República. Né? Então, é uma situação muito grave, né, que o Brasil passou e esse ano, até o final do ano, certamente vai estar concluído esse processo e a gente andar para frente aí na democracia, que o Brasil sempre foi de 85 para cá, né? A gente precisa caminhar, é verdade. Bom, a gente acabou de ficar sabendo também, agora pelas redes sociais, enfim, sobre um pedido, né, do PSB. O PSB alega que o governador afastado, Wanderlei Barbosa, estaria descumprindo as medidas cautelares. Foi protocolado isso, inclusive pelo vereador Carlos Amasta, não foi isso? Não, é o PSB, né? Foi o PSB, né? Veja bem, não foi um pedido. O que o advogado do PSB, o doutor Marlon Reis, protocolou lá no Supremo, no ministro Nunes Marques, que está com aquele agravo de Wanderlei, foi uma notícia de fato, né? O que é notícia de fato? São informações que a pessoa passa para o juiz do que está ocorrendo, para ajudar o juiz no seu juízo de valor sobre aquela ação que está tramitando. Né? O PSB tem competência para isso? Tem, até porque o PSB tem um pedido de impeachment protocolado na Assembleia Legislativa de afastamento definitivo do governador afastado, Wanderlei Barbosa. Então o PSB tem um pedido de impeachment ali tramitando na Assembleia Legislativa. Essa situação, essa notícia de fato que o PSB impetrou ontem, na verdade, lá no STF, é uma coisa que eu já tinha antecipado no meu blog no sábado, ou seja, a imprudência de Wanderlei Barbosa e dos deputados estaduais de estarem se encontrando, né, na casa de Wanderlei, na chácara de Wanderlei, publicando fotos no Instagram ali, demonstrando apoio ao Wanderlei, quando na decisão do STJ, o ministro relator, Mauro Campos, determinava a proibição de Wanderlei Barbosa e da esposa de entrarem nas dependências da Assembleia, do Palácio Araguaia, do Judiciário. Ou seja, essa proibição do STJ não é porque a Assembleia Legislativa, o prédio da Assembleia Legislativa, é porque o STJ, o ministro, estava querendo impedir as conversações entre o governador afastado e os deputados estaduais envolvidos na mesma investigação. São 10. Ora, o Wanderlei não está indo na Assembleia, mas os deputados estão indo lá na residência do Wanderlei Barbosa. Eu apontei isso no sábado, essa imprudência de Wanderlei, que poderia significar a obstrução de Wanderlei à justiça. Por quê? Porque se os deputados vão à casa de Wanderlei, ali eles poderiam o quê? Estabelecer, negociar, conversar sobre teses, ou seja, sobre defesas, fazer, como se diz, trabalhar depoimentos, né? Ajustar depoimentos entre eles, ajustar versões, porque tanto o Wanderlei como os 10 deputados são investigados na mesma operação. Então, é evidente que estava clara a possibilidade do Supremo ver ali uma espécie de obstrução de justiça, porque haveria a possibilidade de combinação de versões de investigados no mesmo processo. Eu apontei isso no sábado. E aí, agora, o PSB fez essa notícia de fato,
né, ao ministro Nunes Marques, informando justamente essa situação que estava aí na imprensa, ou seja, e nas redes sociais. O Vanderlei mesmo divulgava nas redes sociais fotografia dele com os deputados, meus amigos ali no lugar da chácara dele. Ora, eles não conversavam na Assembleia, mas conversavam ali na chácara, poderia perfeitamente, é possível, né, combinar versões, porque eles estão investigados no mesmo inquérito, isso é elementar. Mas o PSB oficializou essa situação, ou seja, mandou uma notícia de fato, protocolou no STF essa notícia de fato, que aí o ministro não pode abrir mão de verificar que realmente o que está acontecendo. Então, é prejuízo para Vanderlei, e que realmente ele tem que se conter, caso contrário, o Supremo pode determinar a prisão dele, né? Porque ele, naquela decisão do STJ, a PGR pediu a prisão de Vanderlei Barbosa e dos deputados. E o ministro e a PGR acharam que não era necessária essa prisão, nem tornozeleira eletrônica. Mas, diante dessa questão aí, desses encontros de Vanderlei com os deputados investigados na mesma operação, o juízo pode ter um pensamento diferenciado agora, né? Com a notícia de fato. Muito bem. Obrigado, Luiz, pela participação aqui no Povo na TV.